Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os jogadores que serão dispensados e que não ficam no timão de 2026. Anderson Talisca vai jogar em qual clube no próximo ano? Falo ainda sobre o São Paulo, com direito a uma venda que garantirá dinheiro. Tudo sobre o futuro de Neymar. É verdade que o pai dele esteve na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nessa segunda-feira, para completar primeiro o reforço do Galo para 2026, Botafogo dando chapéu no Palmeiras, últimas do mercado, informações sobre o Vasco, negócio muito lucrativo para o Mirassol e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, as últimas dicas todas têm batido. Vamos ver se nessa terça-feira a gente emplaca mais um acerto, preciso de uma múltipla com 3 jogos. Vitória de Senegal na Copa Africana das Nações, vitória do Al Ittihad na Liga dos Campeões da Ásia e vitória do Braga na Taça de Portugal. A soma desses 3 resultados está garantindo uma cotação de 1,70. Para você pegar esse bilhete prontinho é só clicar no link que está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco vai receber 8 milhões e 300 mil reais líquidos da receita da partida contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, arrecadação total de 13 milhões e 200 mil reais. Guarde esse número de 8 milhões e 300 mil que sobraram líquidos para o Vasco. Se a gente somar todos os 15 jogos do Vasco em São Januário no Campeonato Brasileiro, a arrecadação foi menor. Sobraram para o Vasco nesses 15 jogos 7 milhões e 600 mil, uma diferença de 700 mil, a menos do que em apenas uma partida da final da Copa do Brasil. Já Rafinha Alcântara decidiu se aposentar. O meio atacante de 32 anos de idade, irmão do Thiago Alcântara e filho do Mazinho, parou por conta de um problema grave no joelho que o impedia de voltar a atuar. Já o Internacional está de olho em Luiz Gustavo, volante que recentemente deixou o São Paulo, 38 anos de idade. O tricolor entende que o seu custo superior ou algo na casa dos 700 mil reais não valia a pena sua permanência. Já o Internacional, em mais uma vez, tenta convencer o Luiz Gustavo a fechar. Já existiram outras tratativas ao longo da carreira do jogador. Antes de mudar de assunto e encerrar esse giro de notícias, contar que o Grêmio está conversando com o TT, atacante revelado no próprio tricolor gaúcho. O jogador é um pedido de Luiz Castro, novo técnico do Grêmio, com quem TT trabalhou no Shakhtar Donetsk, que é a saideira do giro de notícias. Roger Silva, que fez ótimo trabalho e conseguiu subir o Londrina da Série C para a Série B, vai estar na segunda divisão, mas em outro clube. O Sport lhe fez proposta super interessante e já topou bancar a multa de 180 mil reais. Hora de falar sobre um negócio muito lucrativo para o Mirassol e que envolve o Fluminense. O zagueiro James, 25 anos de idade, está sendo comprado pelo tricolor carioca. Operação de 4 milhões de dólares ou 22 milhões e 400 mil reais por 70% dos direitos econômicos. James vai assinar um contrato de 5 anos. Atleta que era pretendido pelo São Paulo, o tricolor não conseguiu avançar por causa das cifras. E aqui que vem a parte lucrativa para o Mirassol. Mirassol estava com o James emprestado, oficializou a compra nos últimos dias e pagou 4 milhões e meio de reais. A venda por 22 milhões e 400 mil mostra como times bem organizados podem ser absolutamente lucrativos. Antes de mudar de assunto, só contar que o James na atual temporada disputou 40 partidas com 2 gols marcados, um dos grandes destaques da Série A do brasileiro. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu comprar um zagueiro emprestado. Eu me refiro a Carlos Cuesta, colombiano que pertence ao Galatasaray. A operação de compra será de 5 milhões e 750 mil euros, ou 36 milhões de reais. Esse valor já estava previsto no contrato de empréstimo. O Cuesta deixou excelente impressão nos primeiros meses de empréstimo. E a ideia do Vasco é começar a fazer o pagamento desses 36 milhões de reais em diversas parcelas. Robert Renan, outro jogador que chegou por empréstimo, também deve ser comprado numa negociação um pouco mais para frente. Se tem jogador que vai ficar depois de convencer no empréstimo, o mesmo não dá para dizer em relação ao Matheus França. Atleta revelado no Flamengo, vendido ao Crystal Palace e emprestado ao Vasco, ele não conseguiu progredir.
e existe uma possibilidade real de o Vasco devolver o Matheus França ao clube inglês ainda no mês de janeiro. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, contar que o volante Pierre, que pertence ao Tombense, mas disputou a série A do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, interessa, enquanto Paulo Salomão renunciou ao cargo de vice-presidente geral do Vasco. Ele foi nomeado pelo presidente da República, o Lula, para o cargo de juiz do TRE do Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o Botafogo, que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. Hora de falar sobre o primeiro reforço do Galo para 2026, mas calma, não se trata de nenhum dos nomes muito esperados. Vitor Hugo, que rescindiu seu contrato com o Bahia, vai assinar por 2 temporadas com o Clube Atlético Mineiro. É bem verdade que o Atlético ainda pode pagar uma compensação financeira ao Bahia. O acordo entre os clubes vai prever uma série de bônus atrelados à performance do Vitor Hugo. Então, se o Vitor conseguir atingir algumas metas, o Atlético terá de indenizar o Bahia. Nada muito valorizado, até porque já é um zagueiro com mais de 30 anos de idade, mas que deixou boa impressão, apesar de ter falhado na reta final da temporada. O Vitor chegou a ser o vice-artilheiro do Atlético na era Sampaoli com 4 gols marcados, só atrás do Hulk com 5. O Vitor Hugo e o Dudu tiveram o mesmo número de gols, 4 gols cada na era Sampaoli. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Tadieres decidiu encerrar as negociações com o Galo por Matias Galarza. O que diz o time argentino é de que a proposta atleticana foi muito baixa. Preciso falar agora sobre o futuro de Neymar e desmentir uma informação que circulou nas redes sociais, dando conta de que o pai do Neymar havia estado na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, nessa segunda-feira. Você sabe que o Neymar esteve em Belo Horizonte para a realização de uma artroscopia. Ele foi se recuperar, ou foi se cuidar, com o Rodrigo Lasmar, que é também médico da seleção brasileira. Foi nesse episódio que surgiu a especulação de que o pai dele, fazendo companhia ao Neymar, teria ido visitar o centro de treinamento do Cruzeiro, aumentando as especulações de que o Neymar poderia virar reforço da Raposa. Que Tite e Neymar têm uma relação extremamente próxima, isso é absolutamente real. O Neymar, inclusive, fez força para que o Tite assumisse o Santos ao longo da temporada, acabou não acontecendo. Mas, relação a Neymar no Cruzeiro, dá para descartar. Quem faz esse descarte é Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos e bastante otimista com a renovação de contrato do jogador com o Peixe. Segundo Alexandre Matos, abre aspas, no Brasil o Neymar só joga no Santos e está tudo bem avançado em relação à renovação com o clube. Então, a tendência é que Neymar e Santos anunciem a extensão do vínculo até junho de 2026, ou seja, até a próxima Copa do Mundo. O Neymar deve permanecer no clube. A cirurgia foi feita com sucesso, o Neymar já teve alta, período de recuperação vai durar entre 25 e 40 dias. A tendência é que a gente tenha o Neymar para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Brasileirão que se inicia em 2026 a partir de 28 de janeiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O Tricolor tem em mãos uma proposta de 6 milhões e meio de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade. Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6 milhões e meio de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho,
Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube, há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o transfer ban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!